Salve pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula dos Miners VIP. Nós vamos ter agora acesso a mais uma aula específica sobre Ricochet, no qual você vai aprender algumas minúcias sobre como construir o seu primeiro bot do zero, para aquelas pessoas que estão com muita dificuldade de construir do zero. Então eu mostrei passo a passo aquilo que você conseguiria fazer dentro da plataforma, pode mexer aqui e acolá, como você vai ter acesso a algumas coisas. Assistam, sempre que tiver por dúvida, assista essas duas aulas, é 20 minutinhos no total, mas você pode assistir em dois tempos e conseguir entender, verificar, saber onde é que está cada coisinha. Mas a partir do tempo você vai conseguir ter prática, porque você vai aprender comigo tudo o que você precisa saber sobre o Ricochet e conseguir faturar dinheiro criando bots com o Ricochet, beleza? Sem mais delongas, vamos para a aula. Vamos ver se vocês estão aqui. Estamos aqui, confia. Vamos lá, quando eu entro aqui, criei lá o meu primeiro... Entrei lá, criei o meu bot, Miners VIP, e ele vai vir aqui para o Mainflow. Se você vier aqui no fluxo, você vai estar aqui, ó, Mainflow. Tá. Se eu vier aqui no Mainflow, o que significa isso? Todas as vezes que a pessoa entrar em contato, esse bonequinho verde aqui, ele vai ser disparado. Plá, disparou. E aí, o que é de boa prática? Nunca construa um bot específico aqui dentro. Você sempre vai criar um bot dentro de uma pasta específica, por exemplo, bot miners. Você cria um bot específico aqui com um subfluxo dentro de uma pasta, e o Mainflow você vai utilizar para ir para aquele bot. Você vai utilizar esse GoTo. E por que isso é importante, então? Porque aqui eu posso utilizar como é o bloco principal, o Mainflow, eu posso colocar uma condição aqui no meio e a partir dessa condição ele escolher qual bot vai atuar. Por exemplo, o lead entrou aqui a primeira vez. E aí, como ele entrou na primeira vez, ele vai para o bot de qualificação. E aí o que acontece? Dentro do bloco de qualificação ele vai receber uma tag específica. Recebendo essa tag específica, e ele deixou de falar, quando ele entrar em contato de novo, ele vai passar pelo bloco de condicional de tag, do qual ele não vai para o primeiro bot novamente. Ele vai para um segundo bot, que já tem algumas respostas. Então, o que acontece? Nunca construa um bot dentro do Mainflow. Construa um subfluxo. Então, como a gente já sabe que precisa criar no subfluxo, você cria uma pasta. Sempre bom manter uma estrutura de tagueamento de pasta. Você pode criar do jeito que você preferir. Eu sempre coloco o nome agente, o nome bot, e para que ele serve para ficar mais fácil de rastrear. Criei a minha pasta, vou criar aqui o novo subfluxo. Você pode ver aqui, tem 3 tipos de subfluxo: subfluxo web, fluxo de trabalho e fluxo de função. O que significa cada um, então? O fluxo de web é um fluxo do qual você vai ter interações. Você vai poder enviar mensagens, receber mensagens e criar ações. Só que esse fluxo, ele precisa ter um início, meio e fim. E pode ser ciclado também. Porém, o fluxo de trabalho, ele vai ser um fluxo que ele vai ser ativado no fluxo principal, porém ele vai atuar de forma independente do fluxo que está atuando aqui. Por exemplo, tu está conversando com um bot específico, ele vai lá, ativa um fluxo de trabalho, esse fluxo de trabalho é ativado independentemente enquanto você está lá interagindo com aquele bot. Ou seja, ele entra dentro de um fluxo de back-end de forma profissional. Um fluxo de função, o que seria isso? É um fluxo do qual você vai atribuir algum mecanismo de tratamento e depois vai voltar
para o fluxo normal. Para que serve o fluxo de função? Você cria o fluxo para determinada função específica e você pode reaproveitar esse fluxo de função para qualquer outro tipo de etapa que se repita, sem precisar criar aquela mesma estrutura novamente, e ela geralmente é para fazer alguma coisa específica. Por exemplo, a função de dividir textos. Você pode utilizar um bloco de função. Se você quiser que ele crie um relatório específico em Markdown ou em XLM, você pode utilizar um bloco de função que faça isso especificamente. E se você tiver 1000 bots, você só vai precisar de um bloco de função para fazer isso e vincular a todos os bots especificamente. Esses são os 3 tipos de bot, os 3 tipos de fluxos específicos. E hoje a gente vai criar o primeiro, que é o fluxo de web. Criando o fluxo de web, como eu já falei, eu coloco lá o nome bot ou o nome agente. Cria o nome agente, coloco aqui 01 para saber que ele é 1 e ele vai ser o que? De conversação. Conversação. Fechei. Por que eu taguei? Porque eu vou saber que ele é um agente, que ele é o primeiro e que ele vai ser só para conversa. Se ele fosse de suporte, eu colocaria suporte. Se ele fosse de agendamento, eu colocaria agendamento. E vocês vão ver isso nas próximas aulas também. Se você perceber agora, eu tenho 2 bem similar ao MainFlow, porém agora tem o nome agente conversação. Se eu vir aqui em fluxos e voltar aqui na pasta raiz e entrar no MainFlow, se eu clicar aqui dentro da bolinha e vir aqui para o ir para, selecionar subfluxo ou bloco, o que é que vai aparecer aqui? O meu agente de conversação. Clico nele, o que é que vai acontecer? Quando ativar o MainFlow, ele vai para o meu agente de conversação que eu criei lá. Clico aqui em publicar, e isso aqui, o MainFlow, ele já vai estar publicado, beleza? Clico em fluxos, clico em bot, venho aqui para o meu agente de conversação e vamos criar o primeiro bot de conversação.